Graça e paz, amados irmãos, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam sobre todos vocês. Que vocês possam usufruir dessa riqueza de paz e graça no seu dia, no seu trabalho, no seu lar, em tudo quanto você vier a pensar, sentir, ver, falar e ouvir. E nisso, estejamos agora atentos. Estamos aqui fazendo um devocional no Evangelho de Lucas, em família, e chegamos no capítulo 10. E gostaria de compartilhar com você dessa porção de sabedoria. E muito maravilhosamente, ao espelho do que eu recebi, inclusive, com relação ao segundo livro de Reis, deixa eu só dar uma olhada aqui, capítulo 4, verso 26. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com o teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. E olha que interessante, quem é que foi partir ao encontro dessa mulher sunamita? Partiu, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo ao longe o homem de Deus, disse Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Então está aqui agora. O profeta manda o seu servo ir ao encontro dela. E ela diz ao servo: tudo bem. Olha só o que diz então o profeta quando dirige o seu servo ir ao encontro desta mulher. Disse o profeta Geazi: cinge os lombos, no verso 29. Toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes. E se alguém te saudar, não lhes responda. Põe o bordão sobre o rosto do menino. Que interessante meditar sobre esta palavra. Por que será que tanto a mulher quanto o servo estão agora no caminho sem cumprimentar ninguém que esteja ali no discorrer deste caminho? E por que eu estou falando sobre isso no Evangelho de Lucas, capítulo 10? Porque estaremos vendo essa mesma situação. E a palavra de Deus é rica em sabedoria em nos dirigir. Que no Velho Testamento temos a revelação de Cristo. E muitas vezes nós queremos ler o texto sem a expressão, a exegese exata, a meditação e a reflexão exata. Ela perde seus efeitos? De forma alguma, porque a palavra de Deus é de Deus e não pertence a mim, não me aproprio dela, mas eu a visto como deve ser vestida, sendo de Deus, com zelo, referência naquilo que o Senhor dirige. E uma vez que o próprio Senhor Jesus, discipulando, ensinando os discípulos que estavam a caminho de Emaús, após a sua morte, ele ressurreto e eles não tendo entendido, o que será que estava então Jesus a ensinar a esses discípulos? Ali mesmo diz que estava mostrando que desde Moisés aos profetas, tudo falava sobre ele. Então, importa que leiamos esse trecho e vejamos no Novo Testamento, à luz da compreensão do Evangelho, que de fato nos dá o completo saber e entendimento das proposições que estão sendo oportunas. E por quê? No verso aqui, no capítulo 10 de Lucas, eu vou ler e meditar nos versos e vejamos qual é o intuito desse silenciar durante a caminhada. Vamos lá? Vamos ler e meditar. Acompanhe aí na sua Bíblia. Pegue o Evangelho de Lucas, capítulo 10. Vamos ler dos versos 1 ao verso, 20, ok? Pega aí. A minha versão aqui tem a João Ferreira de Almeida, e eu também li na King James, na NVI e na NVT. Mas você pode ler e meditar na sua versão, e qualquer questão que tenha, pode nos procurar. Estamos aqui para servir na instrução que o Senhor nos dirigiu a fazer. Amém? Vamos lá. Verso 1, e eu vou lendo sem estar agora delimitando. Quando eu estiver explicando, eu vou falar sobre o que o verso está dizendo, tá? Depois disto, depois do quê? Depois de tudo que o Senhor já havia instruído aos discípulos no capítulo 9, que vimos ali, inclusive foi motivo de meditação no vídeo anterior, está aqui então dizendo que depois de todas essas coisas,
O Senhor Jesus designou 70 e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Esse é o verso 1. O que ele designou? A mesma coisa que diz no capítulo 9, versos 1 e 2. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então, qual é a proposição aqui para os 70? Exatamente a mesma vocação, exatamente o mesmo chamado, a mesma instrução e a mesma dirigência. E por que 70? Vejamos, alguns dizem não, no texto em grego faz referência inclusive a Gênesis 10, que são as descendências, que é a descendência de Noé. A partir de toda a destruição da terra, preservando apenas a família de Noé, inicia-se então uma nova humanidade e assim se estendem os povos. Então, quando são chamados os 70, faz a referência inclusive de alcance de todas as nações. Então, são 70 a alcançar todas as nações. E aí, por que eu estou falando sobre isso? Porque exatamente essa percepção que vai nos instruir com relação ao que diz no verso 2. Vejamos, e lhes fez a seguinte advertência, isso é, está dando uma instrução, está dando um vocacionamento, um mandamento para se seguir, dando-lhes poder e outorga nesta caminhada, instruindo a irem de 2 em 2. E qual é a advertência? Isso é, os cuidados, as observações, o que precisa estar atento. Vejamos, verso 2. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Está aqui, então, com as sementes sendo lançadas e agora é período de colheita. Então, estes homens estão indo na diligência do Senhor, mas eles vão ver que há muita coisa a ser feita e que poucos são. Então, 70 seriam poucos para alcançar a multidão de pessoas que precisavam ser alcançadas. Pelo quê? Pelo Evangelho, as boas novas do reino de Deus que estava sendo revelado. E aí nós percebemos que, olha só, se tivermos 70, iniciamos a obra. E assim pedimos ao Senhor da seara que chame e que vocacione pessoas para estarem trabalhando também nesta seara. Porque aos nossos olhos, indo de 2 em 2, pode parecer pouco, mas aos olhos daqueles que têm a mente do Senhor, a seara é grande, é alargada e é impossível a somente um homem estar ministrando essa vocação. E assim pedimos ao Senhor auxílio, ajuda, trabalhadores para estarem também envolvidos na mesma missão para todo o mundo. E olha, verso 3. Ide, ordenança, imperativo. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Ora, estamos aqui entendendo que o Senhor Jesus está falando, está nos mandando como presas para aqueles que são os nossos algozes, que são os nossos adversários que querem nos devorar. Mas ele está falando, ide, eu vos envio. Olha que maravilha, então meditarmos sobre o que Deus fala a Josué. Não temas, eu sou contigo. Quem está enviando? Quem está outorgando poder? Quem está ministrando? Ainda que seja como presa, como nós estávamos falando aqui, e o menor dos filhos chegou e falou, não tem problema, porque o nosso Senhor é Deus de impossível. Nós podemos ser presas, mas Ele destrói todos aqueles que querem nos comer, nos devorar. Amém, louvado seja o Senhor, porque nós confiamos não em nossa força, mas na força do Deus que nos envia e que nos capacita e nos dá o poder. Então, continuemos. Verso 4. Não leveis
bolsa, nem alforge, nem sandália, e a ninguém saudeis pelo caminho. Olha a instrução do Senhor Jesus. Por que será que há essa proposição, então, de não levar nada que seja de amparo, nem bolsa, nem sacola, nem sandálias? Viver na total dependência do Senhor. Total dependência do Senhor e, inclusive, estar meditando acerca das advertências que o Senhor deu. Seremos, então, como cordeiros e passaremos em meio às raposas. Então, se no momento do decurso desta caminhada, o nosso foco se desviar para dar atenção àqueles que podem estar demonstrando uma certa compaixão, demonstrando atenção, demonstrando inclusive educação, demonstrando se importar. O que importa, na realidade, é permanecer com o foco naquilo que o Senhor dirigiu. Então, se desvirtuarmos o olhar do caminho pelo qual precisamos seguir, estaremos gastando tempo com aquilo que não é oportuno. Significa ser mal educado? Significa não dar atenção e desperdiçar o tempo que nós temos precioso com aquilo que não foi dirigido pelo Senhor. Significa que os nossos olhos precisam estar atentos àquele que de fato é a solução. Então, qual é a missão? Pregar o reino de Deus, pregar o evangelho, a mensagem de salvação. Se estivermos perdendo tempo com as coisas deste mundo, querendo dar atenção àqueles que na realidade só querem nos perverter do caminho, estaremos então olhando para a direita ou para a esquerda e aí estaremos então suscetíveis, estaremos sujeitos a quedas e a incredulidade, porque estaremos olhando para ocasiões que não foram aquelas para as quais o Senhor nos dirigiu. Então, o silêncio neste momento não é um silêncio de não dar crédito ou dizer que está sublimando a dor, que está ignorando o que está e que está tudo bem, confiado. Não, está tudo bem. O Senhor é comigo, então está tudo bem. Não é este o intento. O intento é de foco e determinação na missão para a qual foi designada a cumprir. Tanto a Sunamita como o Geazi estão ali cumprindo e na determinação deste foco, dessa mensagem, desse pedido, deste clamor. A Sunamita vai até o profeta por causa do problema em que ela tem, ela não se detém no caminho dada a importância. E aí nós pensamos, colocamos aqui em nossa mente, se estamos com os nossos filhos adoentados e sabemos quem de fato pode curar, nós estaremos então nos detendo pelo caminho? Estaremos olhando para uma coisa ou para outra? Não. Estaremos então com um senso de emergência, com um senso de urgência. A mesma coisa, o mesmo senso foi despertado no coração do servo do profeta chamado Geazi. É esse senso de emergência, de urgência, que precisa estar latente em nossos corações em não perder tempo com as coisas que são propositais de pessoas que não estão conosco no caminho. Elas estão paradas em seus lugares e não estão dedicados a seguir ao caminho conosco. Então, importa estar meditando sobre essa palavra, nisso que o Senhor nos dirige a fazer. Olha, é importante também salientar que quando Jesus, por exemplo, está para curar a filha de Jairo, ele se detém no caminho para curar aquela mulher que toca em suas vestes. E ela, durante 12 anos, estava ali a sofrer, toca nele num objeto, numa situação que, na realidade, ela estava em completa desobediência, nas rupturas da lei, para atender ao seu desígnio, à sua necessidade, porque era a única oportunidade. Senso de urgência para ela fez com que rompesse todas as coisas que seriam propositadas socialmente estabelecidas, religiosamente amparadas, porque o foco dela era tocar naquele que podia fazer. Jesus se deteve naquele momento para observar aquela mulher e dar a devida atenção a ela.
E muitos poderiam dizer que a filha de Jairo só veio a falecer por causa do tempo que Jesus se deteve. Jesus é Senhor do tempo. Jesus não se atrasa. É proposital, é intencional, para revelar a glória do Pai. No entanto, o que Ele nos chama a fazer, Ele sendo o autor da vida, e é exatamente a missão para a qual Ele outorgou a fazer, precisamos dar ouvidos atentos, diligência pronta e obediente a cumprir aquilo que Ele nos mandou a fazer. E não a se deter no caminho com as proposições que parecem ser boas, educadas, com singelezas de coração, e dando atenção a essas coisas, caímos nas ciladas do mal. Damos atenção a quem não devemos dar atenção, porque não estamos, então, nos detendo no caminho e na missão que o Senhor nos mandou a fazer. Estamos numa grande obra, estamos num grande labor. E não podemos dar atenção a Sambalate e Tobias, que com muitas palavras, muitas vezes afáveis, acabam querendo desfazer a força que está naquele que ouviu do Senhor a direção. Isso mesmo. Não te mandei eu sou contigo, não temas. Então, também não se detenha com aqueles que querem perverter-te do caminho. Assim também Provérbios diz que aqueles que estão no caminho dão ouvidos à sabedoria, mas aqueles que são filhos da insensatez estão parados no caminho, tentando perverter aqueles que estão no caminho. Voltemos a meditar. Verso 5. Ao entrares numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Olha que interessante. Todas as vezes que entrar numa casa, conclame a paz que está em ti, para que seja repleto naquele ambiente, naquela comunhão familiar. Porque a paz que está em ti será transbordante para aquele ambiente. Mas é assim simplesmente? Olha o que se segue. Verso 6. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. É lindo perceber que o Senhor já deixou a semente lançada. Estamos indo para a seara. Estamos indo então para regar e ceifar. Ceifar a seara, colher os frutos, colher o resultado da seara para o Senhor. E aqui, quando já está lançado ali, vai haver um filho da paz. Ele vai receber essa paz, dar a devida atenção e ser oportuno para o acolhimento. Agora, quando ele rejeita isso, já está ali revelado que não deseja a paz, ele mostra em seus intentos a instrução do Senhor. Nós precisamos responder conforme esses propósitos? Precisamos reagir conforme essas ações? Não. Porque a paz que está em nós voltará para nós da mesma forma como nos foi dada no início da vocação. A paz de Cristo Jesus em Deus. E ele diz o porquê. Diz aqui então quais são os procedimentos a serem adotados durante o caminho, durante o cumprimento da missão. 7. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Perceba que aqui está falando de muitos propósitos que ocorrem, vai à casa da pessoa, ele mostrando aqui, né, que agora vai se aquedar na casa dessa pessoa e ela pode estar dando muito alimento e ficarem constrangidos de não se acharem dignos de tanta fartura. Mas o Senhor diz que o trabalhador é digno de seu salário. O que ele está a fazer, a missão que ele está a desempenhar é excelente. E muitas vezes nós a depreciamos e damos um valor minorizado a ela por constrangimento daquilo que é determinado pela sociedade, pela religiosidade. Aquilo que os seres humanos à volta estão, então, tendo como preconceituais em suas mentes. E da mesma forma de ter pouco, possa estar em seu coração a questão de achar, poxa, mas não estão dando a devida proporção. É digno do seu salário, aqueles que estão no trabalho. E o Senhor vai ministrar sobre este.
Se são filhos da paz, vão estar no mesmo espírito, dando-lhes a porção diante da abundante graça do Senhor ministrada no entendimento. E o conhecimento para todos eles era preciosíssimo. Então, o que dava ali a proposta é que qualquer um que viesse trazer palavra de Deus, ministrada pelo Senhor, aqueles que estavam recebendo, assim como a sunamita, estava acolhendo em seu lar o próprio Senhor. Então, diante do Senhor, o que fazia? Dava-se então o melhor. Então não era para se sentir constrangido. E mais adiante, vem dizendo com umas rupturas religiosas. Vejamos. O verso 7. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles estiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Estabeleça vínculo, estabeleça relacionamento. Não vá mudando conforme conveniência. Quando entrardes numa cidade, olha aí, está abrangendo agora. Saiu de uma casa e está indo numa cidade. E ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Ruptura de religiosidade. Comei do que for oferecido. Porque quando nós vamos, inclusive, à missão, estamos indo a culturas diferentes, em que os alimentos propostos, que estão ali à mesa, muitas vezes são antagônicos daquilo que nós entendemos por fé e caminho. Mas o Senhor está dizendo aqui que o propósito de poder a nós outorgado já nos está enchendo de paz e da presença do Senhor. E pode alguém impuro tocar em alguém santo e tornar impuro? Olha o que Jesus fez, inclusive com aquela mulher do fluxo de sangue. Ela, ao tocar Jesus, diante de todo o preceito religioso, Jesus estaria impuro. Pode Jesus ficar impuro por causa de um toque? Não. Ele faz a mesma coisa com o leproso. A mesma coisa ele faz ao tocar num defunto. Ele é quem faz aquilo que é impuro tornar-se puro, porque ele é a própria pureza. E estando em nós, o seu Espírito Santo, ele mobiliza, ele transforma e ele torna santo. Então, é a proposição do poder que está em nós, a conscientização deste poder que está em nós, não conforme os nossos preceitos, mas conforme a mente de Cristo em nós. Onde o Espírito está, ali há liberdade. Aí é que está. Perceba que a palavra do Senhor está toda coesa, coerente, interligada, e não é de acordo com as nossas tendências, e sim com o próprio saber que a palavra do Senhor revela ao Senhor e ainda confronta e constrange as nossas malignidades, egos, vaidades e pequeneza de pensamento. Precisamos, então, mergulhar mais profundo na palavra do Senhor, que nos cura, liberta e nos faz expelir, transbordar desse poder para todos que carecem. Vejamos, então, o que diz o verso 9. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes, a vós outro está próximo o reino de Deus. Curai os enfermos que houver onde? Na cidade que receber. E qual é o poder de cura do Senhor? Muitas vezes a gente fala, poxa, mas estou orando e a pessoa não está sendo curada. O poder é do Senhor. E a ministração do Evangelho revela a cura eterna. Ali eram sinais propositais para mostrar sinais messiânicos. Mas nós temos poder do Senhor para proclamar uma cura mais excelente. Ela é eterna. Pode ocorrer no tempo presente? Sim. Mas os sinais e maravilhas do tempo presente, como no discorrer desta leitura, vocês vão perceber que não implicam em revelação da salvação. Temos ainda uma proposição de cura mais excelente. E aí que diz, aquele que está em paz, que recebe da paz e o acolhimento, ele acolhe essa palavra como grande consolo. A vós outros está próximo o reino de Deus. Uma vez em paz com Deus, estando próximo o reino de Deus, eu logo me alegro e quero abraçá-lo. E aqui, mais adiante, vemos então a adversativa. O que ocorre caso
não esteja em paz e recebendo. Verso 10. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Olha que maravilha. Aquele que não está acolhendo a palavra do Senhor, diante de todos os sinais, diante de todos os milagres, diante da proclamação do evangelho, da palavra de salvação, a anunciação do reino de Deus, que profetas desejaram ver e que está agora sendo revelado a este povo, eles rejeitando, o que fala então? O reino de Deus está próximo. E essa palavra não é mais consoladora, é uma palavra de juízo, porque estando diante do reino de Deus, está agora aquele que o rejeita sem a paz, que o deixa chegar ao Senhor e abraçá-lo. É um completo embate. Agindo Deus, quem impedirá? Pois é, e se ele não for em favor? Quem pode, então, acolher e proteger do próprio Senhor? Então sigamos para entender o que está dizendo agora sobre o juízo, porque olha o que está falando ainda com relação àqueles que rejeitam a revelação da palavra de Deus por meio de Cristo Jesus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade, a cidade que não recebeu a palavra do Senhor. Por que menos rigor que Sodoma? Sodoma, ela estava ali sendo revelada como a própria iniquidade. Era um provérbio, inclusive, um dito popular, que era iniquidades como de Sodoma, a semelhança de Sodoma, porque qualquer um que estivesse pervertido no caminho e ausente da presença do Senhor estava espelhando Sodoma. E aqui nós temos a proposição de que o rigor, haverá rigor para Sodoma no juízo final. Haverá rigor para ela, mas o rigor, o peso, o juízo para aqueles que estavam vendo a palavra encarnada e ouvindo do poder do Senhor na demonstração deste poder, nos sinais messiânicos, estes que negavam diante dos seus próprios olhos a revelação da verdade, estes teriam muito maior rigor. Sigamos. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em panos de saco e cinza. Perceba que está falando aqui de lugares, Corazim e Betsaida, onde Jesus operou vários sinais e maravilhas, muitos sinais messiânicos, e eles usufruíram desses milagres. Mas mostra então que ainda que nos sinais usufruídos por essa cidade, elas negaram a palavra redentora de Cristo Jesus para a salvação eterna. Perceba que ali está mostrando que os sinais por si sós não espelham a salvação do coração. A pessoa usufrui do milagre e do sinal. A pessoa percebe a revelação da palavra, mas ela não acolhe a palavra em seu coração para a redenção e remissão dos seus pecados. Então ela não se constrange, ela não se vê culpada diante do Senhor para então confessar as suas culpas e se arrepender. Então, não havendo essa percepção de culpa e necessidade de arrependimento, torna-se então inválida diante da palavra da pessoa a presença do Senhor, e ele descarta a presença do Senhor. E aqui, então, revela-se o juízo eterno. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás, porventura, até o céu? Cafarnaum, mais uma cidade onde Jesus operou muitos sinais e maravilhas. Olha o que Jesus está falando. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás, porventura, até o céu? Descerás até o inferno. Ele faz uma pergunta e depois uma afirmação. Descerás até o inferno. Ele está falando de toda a cidade, como foi de Sodoma? Não, ele está falando porque quando se espelha, quando se expressa povo, se fala de grande multidão. Então a grande maioria estava rebelando,
se rebelando diante da palavra do Senhor. Alguns acolhiam, por isso aqui falava de casa em casa, das casas que recebiam essas pessoas. Precisava então ali haver relacionamento, haver integração, dedicação de tempo, acolhimento, conversa, discipulado. Então não era simplesmente anunciar e ir embora, era pregar, cuidar, instruir, discipular, porque em cada um daqueles lugares as pessoas estavam recebendo da palavra que fora ensinada, estava sendo ensinada também, e eles estariam agora sendo os locais para abranger. E assim o Senhor estava chamando os trabalhadores para a seara, que é maior, não é de acordo com os nossos olhos que está indo de casa em casa. O Senhor está revelando a missão cumprida para todas as nações, todos os povos. E aqui, vejamos no verso 16. Quem vos der ouvidos, ouve a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou, ao Pai, a Deus. Então, não era para a gente ficar respondendo de acordo com as proposições adversárias do mundo, mas sim guardando no coração a quem de fato o mundo está rejeitando. E assim o nosso ego fica repousado no Senhor, escondido no Senhor. E nós não temos a necessidade de responder conforme as pessoas deste mundo que não acolhem no seu coração a palavra revelada do Senhor, que revela do seu Senhor. E é por isso a gente não precisa se deter a responder a qualquer coisa que peçam por justificativa ou demonstração de nossas ações, porque é o Senhor quem nos justifica. É o Senhor que nos chamou à obra, que nos conduz durante a obra, que revela do seu poder em nós no caminho desta obra até a chegada final. É o mesmo que completa a boa obra, é quem nos justifica. É Ele quem vai falar. É Ele quem vai, diante de todas as questões, elucidar a verdade dos fatos. Então não precisamos nos preocupar em responder sobre o que pensam ou deixam de pensar sobre nós. Precisamos então dedicar os nossos pensamentos, coração e intencionalidade naquilo que o Senhor nos chamou a fazer, para glorificar ao seu nome. Não era para estarem olhando para os discípulos achando que os discípulos era o próprio Messias, mas apontando para o Senhor. Então, verso 17, regressaram os 70 possuídos de grande alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se submetem pelo seu nome. É espantoso. Como? Diante de espíritos que a gente não tem poder, eles têm poder. A nossa humanidade não consegue lutar contra eles. De outra forma, não precisaríamos do próprio Senhor em nós, se nós tivéssemos esse poder. Aquilo que é espiritual se discerne pelo espiritual. E a carne não consegue discernir. Então o Senhor nos dá a mente espiritual para discernir e agir conforme as coisas espirituais, não atendendo às proposições carnais daqueles que não caminham conosco. Então precisamos entender o que o Senhor está propondo aqui, inclusive quando vai falar com eles. Eles, com grande alegria, vendo todo o principado e potestade, dobrando os seus joelhos, sendo expulsos pelo nome de Jesus, e eles sendo instrumentos disso, o Senhor vai e fala exatamente quem ele é. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Não obstante essa maravilha de poder, essa singularidade, único, revelado diante de toda a humanidade, que somente o Senhor podia fazer tal coisa, está ali compartilhada com a humanidade, com os discípulos, aqueles que seguem o caminho da sabedoria no Senhor. Está aqui agora o Senhor mostrando. É maravilhoso? É. Vocês estão alegres com isso? Estão? Ótimo. Eu via que realmente quem é Satanás. Ele tem poder. E agora eu coloco um poder acima dele.
em vocês, e nada vos causará dano. É maravilhoso isso, né? Não temer coisa alguma, pois o Senhor é conosco, e ter a confiança de sua palavra verdadeira e absoluta. Pois é, mas olha o que Jesus diz. Alegrai-vos, não porque os espíritos se submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Aleluia! Grande coisa é ver que o impossível ao homem o Senhor operou. Impossível é ao homem se achegar ao Deus santo, justo, verdadeiro, poderoso, soberano. É impossível ao homem pecador se aproximar diante dele sem ser consumido. É impossível ao homem abraçar a esse Deus diante de seu grande reinado e estar rendido aos seus pés sem ter sido consumido. E ali está mostrado agora que o nome destes estava escrito nos céus não por eles, mas pelo Senhor que chamou. O mediador entre Deus e os homens, que nos dá a paz que tanto clamamos, paz com Deus, porque a verdadeira guerra não está contra os homens, mas sim contra os principados e potestades. Aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados estão em guerra contra Deus. E só um pode estabelecer a paz. O reino de paz está sobre nós, porque Ele é o príncipe da paz e está em nós. Com essa paz que Ele nos dá, podemos abraçar ao Senhor, porque Ele é o mediador entre Deus e os homens, que revelou da grande e maravilhosa graça e amor do Senhor no acolhimento, mas Ele não nos deixa da mesma forma. Ele nos transforma dia após dia na caminhada. Não perca a oportunidade de meditar e mergulhar na palavra do Senhor. Eu escrevi o livro Na Estrada da Salvação exatamente mostrando esta caminhada, dia após dia, numa construção, saindo de criança até uma fase adulta e que ela perdura. Não termina até o momento de estarmos diante do próprio Senhor transformados em glória. E afogando-se em águas rasas, exatamente a proposição de que você, se permanecer na segurança de um estado raso, superficial, você vai ser levado pelas proposições que estão no meio do caminho e não observará o quanto está de fato seguro, mergulhado na palavra do Senhor, ouvindo tão somente a voz do Senhor a dirigir, cumprindo a missão. A palavra que Ele colocou a ti, cumpra até o final. Não dê atenção àqueles que estão no caminho, pervertidos, achando que estão ali, mas estão tão somente querendo te desvirtuar da missão que o Senhor chamou. Vamos, amados, estamos numa grande obra e não temos tempo a perder. Deus te abençoe.